Olá, pessoal, tudo bem? Quem me acompanha pelos vídeos semanais deve ter percebido que na semana passada eu não postei nenhum vídeo, apesar de estar todo mundo com o tempo sobrando em casa, né? Colocando a leitura em dia, aprendendo ginástica online e fazendo milhões de lives, eu tô trabalhando ainda, tá? Eu trabalho não só com a microfisioterapia, como vocês bem sabem, o consultório está fechado, mas eu trabalho também no hospital e o hospital não para. Então, quando acontecem essas coisas como agora, né, como esse período que a gente está vivendo, em que não tem aula, em que está tudo fechado, gente, para mim não é férias não, gente, para mim é uma loucura, porque eu tenho as crianças em casa e eu tenho que continuar trabalhando, né? Porque o nosso trabalho não para. Então hoje, que eu tô sozinha aqui em casa, eu vim gravar o vídeo referente ao texto, ao post da semana passada, que já foi na sexta-feira sobre prevenção sem pânico. Por quê? A minha primeira preocupação, a primeira coisa que me veio na cabeça quando veio a notícia de vai parar tudo, vai fechar tudo, a epidemia tá se expandindo e a gente precisa conter, foi assim: como que vai ficar a minha preocupação, né? Meu primeiro pensamento, meu Deus, como que vai ficar o emocional, como que vai ficar para as pessoas, né, que têm pânico de doenças. Porque tem pessoas que no dia a dia já têm grandes dificuldades em lidar com doenças, com dores, com sintomas, com diagnósticos. Essas pessoas estão meio camufladas assim na sociedade, mas não é muito incomum aparecer no consultório pessoas super preocupadas, pessoas que no mínimo sintoma já procura exames super sofisticados, né? Pessoas que têm uma dor de cabeça já imaginam que está com tumor na cabeça, pessoas que conferem a limpeza constantemente, que lavam a mão constantemente, tá? Então isso já existe, sabe? Já aparece para nós, independente de estar numa pandemia como que a gente está vivendo agora. Então, a minha preocupação inicial foi como vai ficar essas pessoas, né? Como que elas vão lidar com essa situação. E aí eu comecei a pensar em como produzir um texto com relação a isso, em tempos de que eu entendo tudo que está acontecendo, né? Eu trabalho no hospital, o hospital vai ser referência para receber esses pacientes, a gente está se preparando, o meu setor é um pouco alheio porque eu trabalho na UTI neonatal, mas a gente junto com o hospital percebe a movimentação, tá se preparando para todo tipo de situação. Eu entendo das precauções. Quem já foi no meu consultório sabe que eu tenho um álcool gel na mesa. Para mim é rotina isso, para nós da área da saúde é rotina, lava a mão, passa álcool, lava a mão, toca aqui, lava a mão, acessa o paciente, lava a mão, para nós isso é normal. Então eu tenho consciência disso, mas eu sei que proporcionalmente a isso, o pós-pandemia provavelmente, como já está bem abordado, vai ser muito difícil, principalmente para essas pessoas, tá? Que tem um pouco de dificuldade de lidar com a possibilidade de ter uma doença. Né, com a possibilidade, isso nem é uma coisa concreta, são as possibilidades. Então, quem é da área da micro, quem trabalha com a microfisioterapia já, também eu percebi assim, no pouco que eu pude acessar a internet, o que, que eu percebi? Que os meus colegas todos estão falando sobre isso e muito preocupados com isso também. Então, quem segue, claro, eu tô aqui no meu Insta falando para pacientes, né? Para pessoas leigas. Mas para quem segue os meus professores, professor Afonso, professor Rodrigo, inclusive fez uma live muito bacana ontem,
Todo mundo está falando sobre isso, sobre que o medo baixa a imunidade, sobre a possibilidade desse medo vir a se tornar uma raiva, aonde a nossa capacidade de pensar e de raciocinar ela fica anulada e quem vai agir nesse momento é o nosso cérebro animal, nosso instinto, né? O nosso cérebro reptiliano, aonde as pessoas se tornam capazes de brigar por comida, de brigar por álcool gel, de comprar tudo que tem na farmácia, de ir atrás de medicação que supostamente agiria na doença e a medicação se esgota, sabe? De maneira nenhuma eu tenho a intenção de julgar essas pessoas, não. O que eu quero alertar, e como microfisioterapia não se faz online de maneira nenhuma, ela é feita através do toque, tá? Então, os profissionais muito provavelmente nesse momento não estão atendendo. O que o nosso conselho de fisioterapia permite é que a gente faça aconselhamentos, acompanhamentos, mentoria online, mas atendimento de microfisioterapia não se faz online, mas que de que maneira esse processo que a gente está passando vai ficar gravado no corpo, para que a gente trabalhe isso depois, para que a gente minimize as repercussões que isso vai trazer para o paciente, para a pessoa depois. E um outro aspecto ainda, que provavelmente as reações que a pessoa está tendo à situação que ela está vivenciando agora, muito provavelmente tenha influência da parte transgeracional, né? De como os meus ancestrais que já passaram por situações como essa, que nós sabemos que na história tem, né? Outras pandemias, como que foi para eles, provavelmente está influenciando como que eu tô reagindo agora, ou eu digo que eu não julgo essas pessoas que têm o pânico de doença, porque eu não sei por que dificuldades elas já passaram, por que doenças realmente elas já passaram, que entes queridos elas perderam, né? A gente não pode julgar, a gente pode o quê? Orientar que eu preciso, nesse momento, me manter o mais calmo possível. Se eu tô realmente em casa, né, eu posso acessar vídeos de meditação, eu posso fazer exercícios de respiração. Os terapeutas estão todos na internet agora falando sobre isso, tentando ajudar o pessoal que tem mais dificuldade, tá? Então procura isso, esquece notícia, desliga a TV, não atenta a números, não fica tentando todo dia ser a pessoa mais atualizada ou ser a primeira pessoa que vai compartilhar no grupo da família a informação mais nova, tá? Tudo o que é dito na TV de forma sensacionalista, que a gente sabe que o pessoal do jornalismo faz isso. O meu cérebro, ele entende, ele recebe como impacto, ele recebe aquilo como uma realidade, ele reage àquilo, tá? Muda meu batimento cardíaco, muda minha reação a estresse, muda minha tensão, tá? Então, o que a gente consegue fazer é orientar nesse sentido para que a gente se proteja disso também, para que a gente se proteja desse bombardeio, para que a gente se proteja do medo excessivo, para que a gente não desenvolva isso e que principalmente não passe para as crianças, tá? A minha maior preocupação, inclusive, são as crianças. Eu tenho duas crianças. Eu tirei elas da cidade, não necessariamente para proteger do vírus, mas para que lá onde ainda bem eu tive a possibilidade de fazer isso, para que eu protegesse elas do medo, do pânico, para que lá onde elas têm liberdade de sair de dentro de casa, porque a gente mora em apartamento, então aqui elas ficariam trancadas, para que lá elas continuem sendo crianças,
né? E que elas fiquem alheias a isso, pelo menos verbalmente, porque a gente sabe que as crianças captam os nossos sentimentos, as nossas vibrações. Se eu tô vibrando dentro do medo, a minha criança vai vibrar também, tá? Então, para que a gente tome cuidado com relação a isso, né? Esse é o alerta que eu quero trazer. Ó, o vídeo se estendeu, acho que é o vídeo mais longo que eu fiz, porque realmente teria muita coisa para falar sobre isso, tá? E isso, pessoal, não é coisa da minha cabeça, coisa da cabeça de quem trabalha com isso. Se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo, se vocês quiserem, porventura, seguir os professores, o professor Afonso traz pesquisas, ele traz dados científicos, não é coisa da cabeça da gente, não, tá bom? Então, mais do que me proteger ficando em casa, claro, seguindo todas as orientações dos órgãos responsáveis, mais do que isso, eu tenho que me preocupar com o pós-guerra, né? Com o pós-guerra contra o vírus. Como que eu vou me sair disso? Eu vou me sair bem? Eu vou me sair melhor? Eu vou sair com aprendizado, tá? Ou eu vou sair com mais medo do que eu tinha antes, com mais pânico do que eu tinha antes, sem conseguir me livrar do álcool gel, sem conseguir tocar em nada, sem conseguir dar um aperto de mão para uma pessoa, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham tido paciência de assistir até o final, tá bom? Até mais. Bom restinho de semana para vocês. Que vocês consigam aproveitar da melhor maneira esse tempo, tá bom?